Salve galera! Aqui quem fala é seu host de sempre, Paulo Raposo. E sim, depois de 15 dias eu tenho sumido, tô parecendo autor da Shonen Jump que tá conseguindo tirar descanso. Cá estamos com um episódio dentro do dia certo, né? Ou seja, às terças-feiras, e pra falar de um filme novo que estreia nesta semana. Sim! Hoje eu vou falar de Skinamarink, Canção de Ninar. Vocês já viram no banner? Tô tentando não me enrolar hoje porque vamos testar algumas coisas diferentes? Vamos! Então assim, eu vou falar um pouco deste filme, vou comentar o que eu achei. Se você quiser uma outra visão, uma visão diferente do Paulo, além do podcast, aqui embaixo tá o link da resenha, porque sim, no blog tem resenha, tem lá pra você conferir essa resenha desse filme que é bom. E eu vou comentar um pouco melhor sobre ele. Mas vamos começar primeiramente com o ponto técnico, né, um pouco de informação, vou tentar trazer. Skinamarink ele foi lançado em 2022 nos Estados Unidos. Ele tem direção e roteiro do Kyle Edward Ball. E é um filme que ele tem um elenco, mas eu não vou entrar no mérito de ter um elenco. Mas assim, quando eu falar a sinopse e começar a falar dos filmes, vocês vão entender. Porque pra mim o elenco ele é relevante até a página 2. No elenco tem Lucas Paul, Daily Rose, Tara Alt, Ross Paul e Jamie Hill. A distribuição no Brasil ela ficou pela A2 Filmes. Eu vi esse filme... vamos dizer que eu tô passando ele agora por conta de um embargo. Tá, ele tinha embargo, tanto que o podcast ele já sai nas terças, então me ajudou bastante, porque o filme ele teve embargo aí que eu não podia falar dele antes, então vocês estão vendo esse podcast aí meio que em primeira mão, né, minhas opiniões. E assim, eu vi o filme meio que numa cabine digital, né, uma cabine digital bem legal, por sinal, eu agradeço a A2 pela oportunidade. E assim, tudo que eu vou falar do filme é basicamente o que já tá na minha versão de texto, mas com alguns acréscimos, porque assim, eu sou muito honesto em dizer que sim, pra mim que tenho medo de terror, o filme me deixou como na mão. Tá, eu vou evitar falar também muitos palavrões. Mas assim, sendo muito honesto, é um filme bem interessante. Mas, como eu gosto de sempre ir, voltar, eu vou antes dar uma sinopse do filme. Após um acidente bizarro, uma menina de 6 anos e seu irmão de 4 anos acordam uma manhã e descobrem que todas as portas e janelas dentro de sua casa desapareceram. Os telefones estão mudos e o cabo também. O pai deles está desaparecido. Para lidar com a situação estranha, os dois trazem travesseiros e cobertores para a sala e se acomodam em uma festa do pijama tranquila. Eles reproduzem antigas fitas de vídeo de desenhos animados para preencher o silêncio da casa e distrair da situação assustadora e inexplicável. O tempo todo na esperança de que eventualmente alguns adultos venham resgatá-los. Depois de uma noite dormindo na casa lacrada, coisas estranhas começam a acontecer. As coisas desaparecem, os sons estranhos emanam do andar de cima, luzes se apagam sozinhas, depois de um tempo fica claro que alguém está cuidando deles. Sim! Essa é a sinopse de Skinamarink e, cara, na moral, eu já começo elogiando muito, muito mesmo, porque esse é um ponto que eu falo na resenha, mas talvez eu não consiga exprimir tanto quanto aqui eu vou conseguir. Eu achei incrível a ideia deles simplesmente fazerem planos focados não em tentar mostrar personagem, porque em raros momentos são que a gente vê algum personagem quando a gente vê muitas vezes de costa. A atmosfera do filme, ela é extremamente opressora, vamos dizer assim, porque você fica aflito, você realmente fica curioso, tentando entender o que tá acontecendo. Porque não se pensa em trabalhar jumpscare aqui. Aqui realmente se pensa em criar um filme onde o espectador vai observar tudo na visão... Não chega a ser um spoiler, porque com o tempo você consegue perceber isso. Você meio que observa 99,9% do filme na visão das crianças. Dos dois menininhos, das duas crianças. Então isso é muito interessante, porque a gente tem uma percepção muito diferente. Ou a gente tá ali com o olho na TV, ou a gente tá com o olho mais pra cima, né, olhando as portas, etc. A gente nunca tá realmente vendo as crianças. A gente ouve os barulhos ao redor, e isso é maravilhoso, porque não tem trilha sonora, então você só pega os barulhos, a estática, esses negócios muito mais simples, o som da TV, então são coisas bem legais. É uma coisa que, assim, pra mim, pelo menos, me imergiu bastante, me deixou muito preso, entende? Isso é muito funcional pra mim, pelo menos. E óbvio que eu tô usando pra mim neste momento, porque assim, eu sei que, já deixando adiantado, eu sei que vai ter gente que não gostou. Eu vi gente, por exemplo, porque o Belas Artes fez um noitão e exibiu o filme, eu vi gente que não gostou. Eu sei que vai ter gente que vai falar que é ruim, eu sei que vai ter gente que vai falar que não imergiu o suficiente. Porque muitas das vezes a gente tá acostumado com terror, horror, que é mais jumpscare, que é mais aquilo visceral, etc. A gente não tá acostumado com coisas que elas estão ali pra mexer com a gente. Pra nos deixar assim tenso, nos deixar aflito.
É o tipo de horror, terror, dentro desses segmentos, assim, que pra muita gente não é bom, é meio claustrofóbico, é meio complicado. E tem gente que não gosta porque simplesmente acha que não é o tipo de horror, de filme deles. Então eu entendo que não gostar do filme. E não vou julgar ninguém. Da mesma forma que, pra mim, eu já deixo adiantado também que o filme seria muito melhor se ele fosse um pouquinho menor. Tipo, uns 10 minutos menos ali, chuchu beleza, porque não impactaria tanto. Justamente pelo fato do filme, em nenhum momento, ele ter algumas nuances, ele tem muita nuance de querer te mostrar algo bacana, ele ter boas intenções, mas ele ser um filme que ele não precisa justamente porque, assim, eu tenho 2 horas de filme, quase. E eu juro pra vocês que eu quero entender o porquê essa mania que Hollywood tá tendo de filmes de 2 horas pra tudo. Mas, assim, ele é um filme que ele funciona muito bem dentro da sua estrutura e ele funcionaria também se ele fosse um filme menor, pra mim, obviamente. Óbvio que pode ter gente que vai falar, pô, eu queria mais coisa, etc. E a minha intenção aqui também não é dar spoiler pra vocês. Então, assim, eu quero que vocês deem uma oportunidade pra esse filme, se possível, assistam. Se você não assistiu, assista. Se você tá ouvindo isso na semana de estreia e você tiver a curiosidade, vai lá e confere, porque assim, é um filme que ele vale a experiência, sendo muito honesto. Porque funciona, pra mim ele funcionou muito bem, eu imergi muito nesse filme. Ele conseguiu me deixar tenso em muitos momentos, entende? E é muito interessante essa estética trabalhada na ideia. Eu só acho que é um roteiro que ele podia ter sido um pouquinho menos, como posso dizer, ser menos, como posso dizer, ser um pouco menos, assim, inovador, talvez? Criativo? Não sei. Porque, assim, é uma ideia tão legal, mas ela é executada de uma forma, assim, que a princípio você não consegue entender, tanto que é muito estranho. Muitas vezes você tá olhando e o que você tá vendo são fundos apenas, você não vê os personagens, quando você vê onde costa. Eu só tomei susto em uma cena, que eu não vou negar, eu não vou falar qual cena é, mas tem uma cena que eu acabei tomando um susto mais pela criança, tipo assim, você ouvir a criança tomando um susto, do que qualquer coisa. Mas assim, ele é um filme que ele é muito intuitivo. E eu tô repetindo muito isso porque assim, eu não tenho como falar muito desse filme sem talvez algum spoiler. Especialmente porque quando você começa a perceber que o que tá com as crianças ali não são necessariamente os pais delas, cara, é muito bizarro, porque do nada você ouve umas vozes assim, ou assim, e você fica, cara, o que tá acontecendo? Que maluquice é essa? E você vai ficando tenso, porque você se imagina no lugar daquelas crianças, tá ligado? Pensa você estando num lugar, só você e seu irmão, sua irmã, e tá tudo trancado. Mano, é muito bom por isso. A estética ela é muito boa, ela é muito funcional, vamos colocar assim. Só que é um filme que eu não acho que vai agradar todo mundo. É um filme que eu, Raposo, olho e falo, vale uma experiência? Vale. Eu tô sendo até muito curto porque ele é um filme muito objetivo. Em qualquer coisa que eu fale, eu sinto que eu vou estragar a sua experiência. Então o que eu posso te falar é basicamente o que eu tô falando. Ele é um filme que ele funciona bem? Funciona. Podia ser um pouco menor? Poderia. Eu espero que o diretor crie outro filme dentro desse segmento? Sim. Porque é um segmento que a gente não tá acostumado a ver. A gente tá acostumado a ver o found footage, etc e tal, né? A gente tem coisas como atividade paranormal, que tem os momentos mais câmera, etc. Só que Esquina Marim, que pra mim, assim, do meu parco conhecimento de horror, terror, segmentos assim, é a primeira vez que eu vejo uma ousadia de você colocar o filme inteiro numa visão de criança. Tipo assim, você colocar. Você tá olhando como se você fosse a criança. Você como se você fosse. É o first shoot, né? Em primeira pessoa. E você tá vendo aquilo. Você não é aquela pessoa que tá, tipo, filmando, etc. E tá conseguindo ver as crianças interagir e tal. Não, você tá na visão da criança. E isso funciona muito aqui. Isso é um ponto que, por mais que você fale pra mim que não gostou, se você falar pra mim que isso não funcionou, eu vou querer que você me diga por que não funcionou. Porque pra mim, sendo muito honesto, funciona muito bem isso. É um filme que, pra mim, se ele fosse menor, ele seria ainda mais rico, talvez? Sim, porque algumas coisas, quando vocês veem nesse momento, que, tipo assim, o diretor não tá preocupado em explicar algumas coisas. Ele tá. E pra mim isso é maravilhoso. Se você for explicar, explica direito. Se você não vai me explicar, faça do jeito que fez. Então, assim, isso pra mim é muito legal. A forma como a narrativa se trabalha é muito legal. Contudo, ela poderia ser menor. Sim, porque o filme, ele não exige tanto de ser tão longo, né? Ele podia ser cortado algumas coisinhas aqui, outras ali. Em especial ali na parte final, achei que algumas coisas podiam ser cortadas. Mas, assim, é um filme que pra mim valeu a experiência. E olha que eu sou uma pessoa muito cagona com filme de terror. Inclusive, essa semana tem outro episódio sobre filme de terror também. Então, assim, não sei o que tá acontecendo comigo. Mas assim, é uma coisa que eu acho muito legal. Eu super recomendo que, se você está ouvindo isso na data de estreia ou antes da estreia do filme, dê uma chance.
Dá uma chance. Putz, Paulo, eu quero ir no cinema, eu quero ver alguma coisa diferente. Será que vale a pena? Mano, dá uma chance. Às vezes pode valer, entendeu? Se você é tipo uma pessoa igual eu, que tá se aventurando no mundo do terror, etc., ou às vezes deu uma parada e quer voltar com alguma coisa que não seja tão uau, vai no Esquina Marink que ele é bacana. Mas assim, se você já é um velho conhecido de terror, você já viu tudo, etc. e tal, meu, talvez dá uma ida com uma expectativa baixa, porque talvez você vai gostar. Ele é bem diferente. Eu acho que isso é o mote principal. O filme, ele é diferente do que a gente tá habituado. É tudo isso? Não. É um filme legal. Pra mim, ele é um filme legal. A minha nota pra esse filme, como está no meu Letterboxd, que inclusive já está postado lá no meu Instagram, tá aqui embaixo também pra você me seguir. No meu Letterboxd, a nota é essa, que é a nota 3, que é a nota que eu dou aqui, um 3 de 5. Ele passa de ano? Passa. Mas eu acho que se ele fosse tipo 1h30, 1h20, eu acho que eu daria mais. E se ele tentasse ousar um pouquinho mais, porque eu percebo que mesmo ele criando algo diferente, ele não tenta ousar tanto. Mas pra mim ele é um filme que ele passa de ano, ele vale sim uma experiência, ele até vale realmente assim uma ida ao cinema, especialmente se você for com os amigos. E cara, vai na fé. Ah, Paulo, você está falando bem porque você viu... Não, cara, eu tô falando porque realmente eu gostei. Eu sou muito honesto. Eu vi nessa cabine digital porque eu queria realmente voltar a isso. Eu sinto saudade, é uma coisa que eu gosto. Mas eu tô falando bem do filme porque eu realmente me diverti. Se não, eu tô falando que eu dou um 3 de 5 porque eu realmente gostei. Eu acho que ele passa de ano. Se eu não tivesse achado bem marromenos, eu teria falado que eu acho bem marromenos. Teria falado pra você ir? Sim! Mas eu teria falado assim, ó, vai bem com o pé atrás. Então, assim, é um filme que ele é muito legal. Ele tem lá seus defeitinhos, ele é bem estranho. Ele gera uma estranheza. Pelo fato de ter 1h40, ele aparenta ter umas barriguinhas, que por isso que eu disse que ter 1h30, 1h20 funcionaria muito melhor. Mas sim, é um puta filme legal. Então, basicamente, é isso que eu tenho pra falar de Esquina Marink. Se você quer uma outra visão minha, tem o texto, tá aqui embaixo. Esse realmente tá aqui, tanto se você tá ouvindo pelo Spotify, pelo Deezer, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music. Tá o link do textinho aqui embaixo. Vai lá, clique e lê meu texto no blog, no Raposo. Se você quer um texto mais resumido, tem no meu Instagram, porque eu vou fazer um textinho mais resumido, com base no meu texto mesmo, né? Então eu vou meio que tornar ele um pouco menor pra caber no Instagram. Se você quer, porventura, um outro caminho, tem meu Letterboxd, que eu deixei a nota lá, então vai lá no meu perfil do Insta. E é basicamente isso, gente. Só lembrando, Esquina Marink estreia nesta quinta, dia 23. Isso, nesta quinta, dia 23. Então, não perde, vai lá, não perda. Vai lá, assiste no cinema. Depois você vem e me conta o que você achou. Quer dizer que você gosta, quer dizer que não. Se porventura você é uma das pessoas que viu, né, por exemplo, o Noitão do Belas Artes e tal, e quer comentar o que você achou, mano, minha caixa, tanto aqui no podcast que agora tem, né, esse recurso de você deixar o que você achou do episódio, quanto lá no blog, na resenha, tem caminhos pra você me dizer o que você achou do filme. Então vai lá e diz, solta a voz, prometo que eu respondo todo mundo, tá? Mas em todo caso, minhas redes sociais também estão aqui embaixo, então se permita lá conhecer o meu trabalho, conhecer um pouco mais do que eu produzo, que agora a gente voltou, a máquina não para! E tem muita coisa bacana, tá? Então não deixa de conferir, só deixando claro que o Comentando é um podcast semanal do Raposo, né? O Comentando é um podcast dentro do grande produto que é o Raposo. E, assim, de forma geral, são saindo 2 episódios por semana, como eu disse, nos últimos dias eu tava aparecendo a autor da Jump, saindo a cada 15 dias, mas vamos voltar aí ao ritmo semanal, prometo. Mas sempre lembrando, não deixa de ouvir, tá nos principais agregadores, não deixa de avaliar se você tá pelo Apple Podcast ou pelo Spotify, sua avaliação conta muito pra mim. Além disso, indica o podcast pra um amigo, galera, não custa nada, não vai demorar, e eu garanto que seu amiguinho também vai curtir. Vai ter algum episódio dentro desse monte aí, são 142 com esse, que ele vai curtir bastante. Muito provavelmente essa semana vai ter coisa pra caceta. Então eu garanto que vai ter muita coisa legal. Não deixa de indicar o podcast para amiguinhos. Sempre lembrando, está no Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Deezer e Amazon Music. Lá tá todas as plataformas. A que mais demora para subir às vezes é o Deezer. Peço desculpas para quem ouve pelo Deezer, mas é o que mais demora. Mas no demais sempre sai no mesmo dia, então confere lá. E também lembrando, por último, não menos importante, minhas redes sociais estão todas aqui embaixo. Então pode me seguir lá no Twitter, no Instagram e etc. No Cool, né? Então pode me seguir nessas redes. Eu prometo que eu vou responder, serei mais ativo. Se você é alguém que está ouvindo isso e eu não te respondi nos últimos tempos, eu prometo que eu vou responder, cara. É realmente muita correria nos últimos tempos.
Tanto que foi o motivo de eu ter feito isso em 2 semanas, dessa pausa, mas é porque tava muito corrido mesmo, tava corrido pra bagai. Mas agora nós estamos de volta firme e forte, e é isso, um abraço e nós fomos!